Boa noite, bem-vindo ao nosso webinar do Pense Laranja. Hoje vamos apresentar para você o nosso currículo do First Look. Meu nome é Rosvita e eu sou apaixonada por famílias e estou realmente comprometida, junto com você, a gente alcançar as próximas gerações. O currículo, gente, do First Look é pensado e desenvolvido especialmente para uma formação bíblica das nossas crianças de 0 a 5 anos e pensado também pedagogicamente para elas. Nós queremos que as crianças pequenas, desde o berçário, se conectem com Deus de uma forma simples, mas muito profunda. No First Look, a gente quer que os pequeninos abracem a fé e eles tenham aquela primeira impressão de que Deus as ama profundamente. Mas talvez você está chegando aqui pela primeira vez e não sabe nem o que é o Pense Laranja. Então, eu quero apresentar para você um pouquinho o que é o Pense Laranja. O nome do Pense Laranja é uma analogia que a gente faz de duas cores primárias, o amarelo e o vermelho. Porque juntas essas duas cores criam uma cor de impacto maior, que é o laranja. O amarelo, ele representa a igreja e o vermelho a família. A estratégia do Pense Laranja busca fortalecer a parceria entre a igreja e a família. Essa parceria é uma ordenança divina, na qual Deus enfatiza que a responsabilidade da educação e da formação espiritual é dos filhos, é dos pais. Mas a igreja precisa apoiar essa formação, fornecendo ferramentas para que os pais e os responsáveis possam desenvolver um discipulado diário. Você sabia que a estratégia do Pense Laranja está impactando mais de 15 mil igrejas em 42 países? Hoje, em nosso webinar, nós vamos desvendar um pouquinho mais o First Look, a estratégia do Pense Laranja para crianças de 0 a 5 anos. E você pode participar com a gente mandando perguntas aqui pelo chat. Você vai ver que na coluna aqui ao lado dessa plataforma que estamos usando tem um chat escrito chat privado e você pode colocar ali as suas perguntas, os seus comentários, colocar aquilo que você gostaria de saber sobre o First Look. E eu quero incentivar você a ficar com a gente até o final desse webinar, porque a gente quer compartilhar com você uma novidade, uma notícia muito legal. A gente quer apresentar para você uma ferramenta de treinamento gratuita, não só para você, mas para toda a sua equipe. E para esse webinar, nós trouxemos 2 convidados muito especiais. A gente convidou a Raquel. A Raquel, gente, tem mais de 15 anos de experiência com os currículos e a estratégia do Pense Laranja. Ela é mestre em educação, bacharel em educação cristã e ainda formada em letras. E há mais de 12 anos ela lidera o Ministério Infantil da igreja dela. O Alfredo, pessoal, é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Brasil Central. Nome chique esse, hein? E atua como pastor de crianças e adolescentes na Igreja Presbiteriana de Anápolis. E ele é um especialista do Pense Laranja há muito tempo. Bem-vindos, Raquel e Alfredo. Obrigado por se juntarem a gente hoje. Obrigado por esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Vai ser um tempo precioso que a gente vai falar sobre algo que eu amo muito e que eu sou apaixonada, né? Primeiro, por educação cristã e segundo, pelo First Look, porque ele é o currículo do meu coração. É um prazer estar aqui com todos vocês, fazer parte, né, desse webinar hoje, para a gente poder estar explorando um pouquinho desse currículo tão rico que é o do First Look. Bom, nosso desejo é preparar você e a sua equipe de voluntários para ter um tempo incrível com as crianças. E por isso a gente vai dar uma visão geral para você do First Look. E o vislumbre também para você entender um pouquinho como é que é um programa de domingo, quando a gente usa o currículo do First Look, que é o currículo para crianças de 0 a 5 anos.
Mas antes até da gente começar direitinho, falando de cada etapa, eu quero lembrar que o nosso currículo do First Look e qualquer currículo do Pense Laranja é adaptável à realidade e ao tamanho de qualquer igreja. Ou seja, é para a sua igreja, não importa o tamanho, não importa o jeitinho dela, ela é para você esse currículo. E você já pode começar enviando para a gente aqui as suas perguntas, suas dúvidas através do chat, mas eu quero pedir que você foque as suas perguntas especialmente no currículo do First Look, ou seja, para a galerinha do 0 aos 5 anos. As outras perguntas você também pode mandar para a gente. Aí você pode usar o nosso WhatsApp, você pode usar o nosso e-mail, que nós queremos responder todas as perguntas. Mas hoje, aqui nesse webinar, nós vamos focar nas perguntas do First Look. E vou repetir, fique com a gente até o final, porque a gente quer apresentar para você a nossa nova ferramenta de treinamento, que ela é gratuita e disponível para você e toda a sua equipe em nosso site. Raquel, eu quero começar com você. Eu acho que você já ouviu isso muitas vezes, mas as pessoas geralmente na igreja, elas pensam que quem trabalha com criança de 0 a 5 anos é babá durante o culto. É um tempo para que os pais tenham um pouquinho mais de sossego, enquanto as crianças ficam lá com o tio, com a tia, brincando. Mas, Raquel, é essa a nossa proposta do First Look? Não é de jeito nenhum, né? Na verdade, a proposta nossa é que a formação espiritual ela começa ali, logo cedo, no ventre materno. E o material ele já é preparado ali, o nosso currículo, para quando esse bebê já nasce, vai ali nos primeiros dias para a igreja, ele já vai receber formação espiritual, porque esse que é o nosso alvo, é trabalhar com a criança em cada fase dela. E a gente entende que a criança de 0 a 5 anos, nós estamos fazendo formação espiritual. E quando a gente pensa nisso, a gente não está pensando que vai até 5 anos, a gente está pensando ao longo da vida. E quando a gente pensa qual é a vitória, qual é o alvo final da formação espiritual, os currículos do Pense Laranja, eles se baseiam em 3 verdades relacionais, mas que é baseado nos textos bíblicos, né? Quando Jesus ali resume, quando ele resume todos os mandamentos, que nós queremos que os jovens ali, as crianças que cresceram na igreja através desse material, quando eles cheguem ali na fase adulta, indo para a faculdade, que eles possam amar a Deus, que eles possam amar a vida e amar aos outros. Essas três verdades aí vão estar embutidas nos nossos currículos, mas especialmente nessa fase do First Look, a gente vai trabalhar esse primeiro momento, onde que eles vão estar ali conhecendo, né, esse Pai Celestial, esse primeiro contato, que é amar a Deus. E aí, dentro desse processo, a gente sabe aí que a gente tem 3 bases relacionais, como vocês estão vendo aí nessa imagem, e vocês vão perceber que tem aí vamos dizer assim, um termômetro aí do que está acontecendo. E esse primeiro momento aí, na vida dos pré-escolares, das crianças pequeninas aí até 5 anos, é um momento de maior admiração. Quem trabalha com criança sabe que eles se encantam com tudo. E aí é o momento que nós queremos que eles tenham esse encontro de maravilhamento com o Pai Celestial. Nós queremos conduzir as crianças a amarem a Deus, despertando uma admiração por Deus, conhecendo esse Pai, despertando nele esse desejo, através de como ele é feito ali. Então, o foco nessa primeira fase, o foco do currículo do First Look, vai estar nesse desenvolvimento da criança, como ela pensa, né? Como é o cognitivo, como que ela é fisicamente. E aí nós vamos trabalhar essa parte da admiração. Nossa, que legal, Raquel. Mas agora eu fiquei curiosa, da onde é que vem esse nome do First Look que a gente usa para esse currículo? Alfredo, pode explicar um pouquinho para a gente de onde é que vem esse nome First Look? Claro, então, são 2 palavras, né, em inglês, First Look, mas vem da ideia de primeiro olhar, e a gente quer fazer exatamente isso, né, proporcionar às crianças de 0 a 5 anos esse primeiro olhar sobre quem é Deus, quem é o Criador, né, sobre quem é aquele ser que os fez, que Jesus quer ser amigo deles para sempre, que Deus os ama. Então, exatamente, esse nome vem apresentar isso de uma forma bem
didática e bem pedagógica para essas crianças aí de 0 a 5 anos. E como a Raquel mencionou mesmo, nessa fase, o First Look foca na admiração, né? E aí pergunta aí, quem Deus é? E por que os criou? Então, o currículo do First Look ele é elaborado exatamente para ajudar os líderes a apresentar essas verdades para essas crianças, que são exatamente as verdades básicas, né? São 3 verdades básicas que a gente quer apresentar para as crianças de 0 a 5 anos. E são elas: Jesus quer ser um amigo para sempre, a necessidade que elas têm de um Salvador, e isso, gente, é apresentado desde a primeira infância ali, né? Desde o recém-nascido. Então, eles têm que saber que Jesus quer ser amigo deles para sempre, que eles precisam de um Salvador, que Deus os ama, né? Não importa o que aconteça, Deus os ama. E a última verdade básica, Deus me fez. Então, a gente trabalha essas 3 verdades básicas exatamente focando nessa área da admiração, para que as crianças dessa idade experimentem este amor por Deus. Bom, eu sei que a gente organiza, né, o programa do Pense Laranja e do First Look, de todos os nossos currículos, em cima de 7 segmentos. Porque esses segmentos é que vão mostrar como é que é o programa no domingo. Sabe que vocês podiam falar para a gente um pouquinho agora como é que é na prática o currículo do First Look aos domingos? Joia, vou começar então. Olha, uma coisa importante a gente entender, que a Rosvita falou inicialmente, que todo o nosso material ele é adaptável. Esses 7 segmentos são uma sugestão de um roteiro no qual você vai ter como organizar tanto a parte de aprendizado e usar melhor o currículo. Mas lembre-se sempre, cada igreja é única e você pode adaptar para o seu contexto. No material, a primeira coisa que você vai olhar, a primeira parte, o que a gente chama do primeiro segmento, é o prelúdio. O prelúdio, ele tem uma pasta, quando você faz o download, você vai ter uma pastinha ali escrito prelúdio. E esse prelúdio, ele vem todo o material e toda a informação que você precisa para fazer o domingo acontecer na prática. Mas antes do domingo acontecer, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, qual é o tema? Então, todos os meses no First Look, você vai encontrar um tema lúdico para ajudar a conectar o cotidiano da criança com aquilo que vai ser ensinado. Porque nós sabemos que as verdades não mudam, mas a forma como a criança compreende a verdade bíblica precisa ser contextualizada. E, portanto, a gente traz dentro do currículo do Prelúdio, você vai ter ali a parte onde vem especificamente criando um ambiente, ideias de como criar um local de ensino que também comunique, que conecte a criança àquilo que vai ser ensinado. Então, todo mês há muita diversão, através dessas ideias você pode criar, usar a sua criatividade e, lógico, fazer aquilo de acordo com a sua igreja. Você vai encontrar imagens que você vai poder imprimir, se você quiser fazer cartazes, se você tiver TV ou projetor, você pode projetar essas imagens, você pode explorá-las da melhor maneira para construir um ambiente que continue comunicando aquilo que está sendo ensinado. Um ambiente que tem uma atmosfera positiva, acolhedora, onde a criança, quando ela chega, ela já tem o primeiro contato. Algo incrível vai acontecer aqui. Então, você tem isso já no currículo ali de antemão, para você se preparar, para você poder observar o que eu posso usar, eu posso trocar as fontes, eu posso usar essa arte, escrever alguma coisa que eu quero. Tudo isso vem um pacote de imagens completo para você usar. E deixa eu dizer, imagens não são aquelas imagens mais ou menos, não, são imagens lindas que chamam a atenção e tem uma mensagem incrível conectada a ela. Joia. Lembrando também que todos os meses, né, o Pense Laranja tem um webinar de lançamento do tema do currículo do mês seguinte. Então, é uma apresentação que é feito pelos especialistas do Pense Laranja, falando um pouquinho sobre o tema que vai ser abordado, né, no próximo mês. Então, todos os meses, os assinantes têm acesso aí a esse webinar, né, com os temas do currículo. Legal. Bom, o segundo segmento, então, é a social. Então, o prelúdio, gente, ele acontece antes do domingo, né? Ele acontece durante a semana, então ele acontece aí. Mas agora, os próximos segmentos, os próximos até o lar, né? Ele vai acontecer no domingo. Então, esse segmento é o segmento da social. As crianças chegam na igreja e elas, então, vão para um momento onde elas são recepcionadas ali de uma forma
divertida, atraente, pessoas alegres vão recepcioná-las. Então, elas vão ter um momento ali de atividade que vai ajudar essas crianças a entenderem o que vai ser ensinado. Então, esse momento de social é tanto momento para sociabilizar, né? As crianças vão chegar, vão fazer amizades novas, aquelas que estão visitando ali, mas também é um momento para introduzir aquilo que vai ser ensinado naquele domingo. E o currículo do First Look disponibiliza 3 atividades nessa parte aí da social. Tá? Então, essas atividades elas vão proporcionar que as crianças entendam quais os conceitos, o que elas vão ouvir na história bíblica, e essa parte é uma parte bem lúdica que é feita no currículo, exatamente para quando chegar no momento da história, elas consigam compreender aquilo que vai ser ensinado, tá bom? Muito jóia. Então, o prelúdio é algo que você vai fazer antes do domingo. Quando você começa agora já no domingo, o Alfredo falou da social, assim que as crianças chegam, cada igreja vai ter a sua característica, mas aí a gente tem esse momento da social, onde é introduzido algum conceito importante que vai ser conectado ao ensino, através dessas atividades. Logo em seguida, as crianças elas vão ter um momento que a gente chama de transição. Cada igreja vai ter uma característica única para essa transição. Pode ser um momento onde que você vai levar as crianças ao banheiro para beber água, elas vão mudar um pouquinho de ambiente, não necessariamente de sala. Na mesma sala, você pode criar um ambiente para história, um ambiente para atividade, um lugar é a rodinha, o outro é onde ficam as cadeiras. O importante é que nesse momento, depois da social, as crianças elas mudem um pouquinho de estímulo. Por quê? Porque as crianças pequenas têm atenção limitada. Quando você muda os estímulos e permite que haja um movimentar do próprio corpinho delas, logo o cérebro conecta com a próxima coisa que vai acontecer. Se a gente quiser pegar as crianças pequenas e deixá-las sentadas por um longo período, ouvindo, você que trabalha com criança sabe que não vai dar certo. Então, já entendendo isso, como a criança como ela é conectada, o próprio material já sugere uma transição. E essa transição pode ser de acordo com o tempo que você tem, a disponibilidade, isso vai variar, mas é muito importante que a gente não deixe a criança o tempo todo sentadinha esperando que ela participe e que não converse, mas que a gente use a transição como parte do nosso processo, né, de aprendizagem. Joia. E nessa transição, ela leva, então, para o nosso quarto segmento, que é o momento do grande grupo. Né? Então, quando a gente fala assim, agora nós vamos para o grande grupo, porque as crianças estavam, vamos dar um exemplo aqui, 3, 4 e 5, em seus grupos menores ali, nas suas salas ou nas suas rodinhas, né, nesses grupinhos aí, criança de 3, 4 e 5 anos. Agora, depois da transição, elas vão para o momento do grande grupo, onde vai acontecer ali o louvor e a história bíblica. Mas o quarto segmento, então, é o momento do louvor, da adoração. Então, nesse momento, é exatamente aonde vocês vão conduzir as crianças a adorarem ao Senhor através de músicas, né? Através de um louvor. Então, como a gente está trabalhando aqui com crianças de 3 a 5 anos, lembrando, né, pessoal, que o berçário e a sala de 2 anos são salas separadas que não entram agora nesses 7 segmentos que a gente está falando aqui. Né? Esses segmentos são mais específicos para as crianças de 3 a 5 anos, que vai fazer essa transição e essa ideia do grande grupo e pequeno grupo também. Então, quando elas chegam na sala do grande grupo, elas vão participar de um louvor bem divertido, um louvor com músicas que alcancem, né, as crianças ali, que elas entendam as letras e que as conduza mesmo a adorarem ao Senhor, tá bom? Então, esse momento, ele já é feito com todas as crianças de 3 a 5 juntas no mesmo local. Então é isso, vamos lembrar. Primeiro momento, a gente teve ali o que antecedeu o domingo, a gente teve o prelúdio. Na igreja, quando a criança chega, a gente tem a social. Seguido da social, vamos para a transição, que é muito importante. E aí vem o momento do grande grupo, o Alfredo acabou de falar, tem o louvor. E em seguida, nós temos esse grande momento, que é a hora do ensino, a história bíblica. Entretanto, a história bíblica no First Look não é apenas a contação de história. Nós queremos que as verdades bíblicas fiquem gravadas na mente e no coração das crianças. E por isso, todos os domingos, no material
material de 3 a 5 anos, você vai encontrar um teatro introdutório, que é justamente algo que trabalha o cotidiano da criança e vai conectar o ensino bíblico com a realidade da criança. Então, logo vem um teatro introdutório que vai introduzir algo da realidade delas através de alguma coisa divertida dentro da temática. Então, tudo está conversando. O tema que foi escolhido no prelúdio, as músicas e agora o teatro introdutório que dá sequência à história, que é contada de uma forma com uma linguagem envolvente, que conecta a criança. E olha, a gente vem dicas ali. Se você fala, ai, mas será que qualquer pessoa consegue contar a história para essa idade? Eu vou te dizer, leia o material e se deslumbre com as dicas de como contar história. Até mesmo o volume da sua voz, o que fazer, como fazer. E olha, vem imagens, vem todas aquelas coisas que nós estamos acostumados, mas também vem outras maneiras de contar história, que saem um pouquinho daquilo que a gente está acostumado a ver. São ideias diferentes, técnicas de contação de história, tudo num material incrível para que a criança realmente aprenda, porque agora é a hora da história bíblica. Mas fica uma dica para vocês já. A gente vai ter os outros segmentos e todos os segmentos se conectam à história bíblica. Uma das coisas que mais eu acho incrível nesse material é que a gente não tem a história sendo contada num único momento, mas o ensino bíblico, ele tem um momento da história bíblica, que é esse dentro do segmento, mas você vai ver ele espalhado por todas as brincadeiras e todas as atividades, porque aqui o ensino bíblico é levado a sério. E lógico, as crianças vão ter um versículo para memorizar, que vem com os gestos, você vai ter os cartazes que você pode usar, vai ter todos os visuais, tanto do versículo quanto da história bíblica, sempre vai vir visuais adicionais que você pode fazer como preferir, imprimir, projetar, e tudo isso para que a gente tenha uma história bíblica muito que fixe, muito legal para as crianças, mas não para por aí. Lembra do teatro introdutório? Logo após a história, vem o teatro de encerramento, que é conectando. O problema inicial foi resolvido pela história bíblica e agora a gente tem o teatro que encerra dizendo, eu entendi a história e vocês entenderam? Se entenderam, ó, coloca os 2 dedos para cima. E daí a gente vai ajudando as crianças realmente a aprenderem. Desculpa, eu empolguei na história porque eu adoro essa parte. Quando termina ali o momento do teatro, né? Aí as crianças, a pessoa que está ali vai falar assim, agora nós vamos voltar para os nossos pequenos grupos. Então, volta-se aos grupos menores, no caso 3, 4 e 5, para continuar a parte do ensino, mas agora através de atividades de aplicação, tá? Então, essa parte a gente chama de grupos, tá? E o segmento do grupos é onde o discipulado acontece, tá bom? E só para lembrar vocês, né, que a formação espiritual ocorre exatamente, né, nos relacionamentos. Então, um pequeno grupo ali, o líder com aquelas crianças, ela vai começar a criar relacionamento. Então, o ensino continua, mas um grupo menor, aonde os relacionamentos e o discipulado acontecem. Então, ali as crianças vão ter a oportunidade de revisar a história bíblica, revisar o versículo, né? Elas vão participar de atividades divertidas que aplicam a história bíblica na vida delas, né? De forma prática. Então, elas vão pegar aquela história bíblica que elas acabaram de ouvir, vão fazer atividades práticas para elas saírem dali, da igreja, no domingo, já podendo aplicar aquelas verdades na vida delas, tá bom? E outra coisa que é legal é que todas as atividades vão proporcionar às crianças, né, a crescer o relacionamento delas com Jesus. Isso é o mais importante. Então, essas atividades que são feitas para o First Look, elas são pensadas, gente, elas são escritas por profissionais da área de desenvolvimento infantil que pensam exatamente como podemos aplicar as verdades bíblicas para essas crianças da pré-escola, de 3, 4 e 5 anos, né? Ao estilo que elas aprendem, a forma que elas aprendem, aos estímulos que elas têm. Então, exatamente as atividades são pensadas dessa forma. E os líderes, eles vão receber tudo o que eles precisam para criar essa experiência incrível, né, de ensino para as crianças ali e manter elas focadas enquanto apresentam as verdades bíblicas através das atividades. Inclusive, dando continuidade a essa fala sua das
atividades, você já deve ter percebido, se você ainda não baixou o currículo, essa é uma oportunidade, se você está ouvindo isso pela primeira vez, para que você realmente conheça. Mas como os nossos assinantes já devem estar acostumados a ver esses selinhos não são apenas desenhos que estão ali para fazer o currículo ser bonitinho, apesar de elas serem muito fofos, eles têm um intuito pedagógico. Então, você vai ver que você vai ter o CRIE, o Imagine, o Movimente, o Brinque, o Explore, o Pense. Todos esses selos, eles comunicam qual que é o objetivo qual que é o objetivo pedagógico ali daquela atividade. Todas as atividades, o objetivo central é o ensino da palavra de Deus. Mas além do ensino da palavra de Deus, o como a palavra de Deus vai ser ensinada, essa é uma abordagem pedagógica. E qual a abordagem que vai ser usada ali? O que nós vamos usar para que aquela criança participe desse ensino? Ela tem ali um selinho. Então, se você tem crianças hiperativas, às vezes crianças que precisam se movimentar com mais frequência, atividade movimento vai ser maravilhosa, porque ela vai ter movimento. Nós sabemos também que as crianças amam o CRIE. Toda semana você vai ter um CRIE, que é uma atividade onde as crianças vão construir, fazer uma atividade manual, onde elas vão aprender e construir alguma coisa juntos ali, através de um trabalho manual, de um craft. Então, você vai observar que cada uma delas, inclusive tem uma que não está ali no selinho, que chama Refletir, que é uma que tem toda semana de reflexão, que é o caderno de oração. É uma atividade focada em ensinar as crianças a orarem por aquilo que elas aprenderam e também caminharem diante daquilo que está sendo desafiado ali, se foi a confiar em Deus, se Deus me ama, alguma coisa que aconteceu ali. Então, esses selinhos são muito importantes porque, como o Alfredo falou, são várias atividades e o currículo propõe 6 atividades para os grupos. Nós sabemos que, dependendo da igreja, você não vai conseguir usar, dependendo do tempo que você tem, todas essas atividades. Então, você vai poder selecioná-las e adaptá-las de acordo com o tempo que você tem. Na hora de escolhê-las, você pode olhar os selos e eles vão te ajudar a entender, eu quero uma da CRI, eu quero que tenha isso. Uma outra coisa interessante, que não é para esse momento, mas você também, nós também temos treinamento para isso, é que quando você tem crianças com necessidades específicas, você pode usar as atividades que melhor atendem às necessidades específicas. Então, esses selinhos ajudam tanto o líder, quanto também as pessoas envolvidas no processo de ensino a escolherem, selecionarem as atividades, ou até mesmo compreender por que nós vamos nos movimentar, porque as crianças precisam se movimentar. O que nós vamos fazer nessa atividade? Explorar algo novo, descobrir, e assim por diante. Joia. Essa parte, então, pessoal, ela vai ser o último segmento, né, do domingo. Porque o próximo segmento, e o último, né, agora, sendo o sétimo segmento, é o segmento do lar. Então, no domingo, vai se encerrar exatamente ali no grupos, os pais vão vir pegar suas crianças e vão embora, mas o aprendizado não termina por aí, né, porque a gente Pense laranja. Então, a igreja é a parte do amarelo, o lar é a parte do vermelho. Então, vai continuar o ensino, o aprendizado, as descobertas através da palavra de Deus dentro de casa. E exatamente, né? Nesse momento que a gente fala que o que acontece em casa é mais importante do que acontece na igreja, porque os pais têm mais influência sobre a vida dos seus filhos, os pais têm mais tempo com as crianças do que as 1 hora, 1 ou 2 horas que passamos ali com elas na igreja. Então, é em casa que a mensagem é reforçada, é em casa, né, que isso vai causar um impacto maior na vida da criança, porque ela vai poder colocar em prática aquele ensino que aconteceu ali no domingo. Tá bom? Então, o currículo Pense Laranja, ele fornece essa ferramenta, que é o Dica aos Pais, exatamente esse roteiro que vocês estão vendo aí, que vem com todas as histórias bíblicas que vai acontecer dentro daquele mês. Se é um mês de 4 domingos, 4 histórias, um mês de 5 domingos, 5 histórias, então vai vir o texto bíblico, o versículo para memorizar do mês, e no verso do material você vai encontrar dicas sobre aquele tema que está sendo trabalhado. Se está falando sobre criação, então, os pais vão poder conversar com seus filhos sobre exatamente esse tema da criação de Deus, que Deus me fez, Deus fez o homem imagem e semelhança, Deus fez menino, menina. Então, tudo isso vai ter as dicas para que os pais possam conversar com as crianças sobre esse assunto dentro de casa, todos os dias da semana, até elas voltarem no próximo domingo.
Esse sétimo segmento é um grande diferencial, né? Porque nós queremos ensinar a palavra em parceria com as famílias. Então, esse é um material muito importante de ser utilizado. E ele também responde algumas perguntas, porque muitos pais perguntam. A gente diz para ele: olha, agora a gente vai trabalhar com a parceria igreja e família. Vocês têm que falar sobre fé em casa. E eles perguntam como. Então, esse sétimo segmento é o como. E você vai dar uma ferramenta para que ele faça aquilo que a gente tanto espera, que é a formação espiritual em casa, no lar. Mas algo muito legal também, que a gente não pode deixar de mencionar, é que nós queremos que essa criança já comece a ter o hábito de ter o seu devocional, o seu momento com Deus. E aí nós temos uma outra ferramenta incrível e muito, muito útil, que é o jogo americano. Todo mês vem um jogo americano que você pode enviar para os pais, seja impresso ou digital, para que os próprios pais imprimam. E ali, naquele material, tem um momento ali onde os pais vão fazer perguntas sobre o que foi ensinado no domingo. Tem ali também o versículo, para que enquanto a criança está comendo, o pai está perguntando, eles estão tendo aquele momento de comunhão. Olha que legal, né? Porque a mesa é um lugar muito importante. É um lugar de comunhão, é um lugar de falar sobre Deus. Em vez de ficar com o iPad, com o telefone ligado, incentivar a criança a se entreter ali com as verdades da palavra de Deus, de uma forma também muito criativa, porque é um jogo americano que é conectado também com o tema lúdico do mês, tem uma atividade criativa para a criança fazer enquanto ela está comendo, seja o café da manhã, o almoço, a janta, ou todos eles. O importante é que essa ferramenta já é um ponto de desenvolvimento, de mostrar que aquela criança vai ter mais um tempo com Deus ali, né? Então, isso é muito importante e é muito valioso, todas essas ferramentas. Muito bacana, né? Gente, tem um monte de pergunta aí, ó, tem muita gente aí falando, nós vamos responder mais perguntas. E aí, Rosvita chegou. Também, mas antes de responder as perguntas, viu, Raquel? Eu tenho uma pergunta para fazer para você ainda. Que eu acho então tem pergunta. É o seguinte, mas o que é que a gente faz com os bebês e as crianças de 2 anos? Ótima tem alguma coisa do First Look especialmente para elas, Raquel? Tem, eu estava esperando a hora de responder essa pergunta aqui, porque ela é muito importante. Nós não temos material só a partir de 3 anos, como eu falei no início, nós acreditamos na formação espiritual ali no ventre, que é quando a gente já fala da parceria com os pais, e o Pense Laranja já entrega um material para quando esse bebê nasce, ou seja, vem o dica aos pais para o berçário também, e aí o nosso material, ele tem uma como a gente falou, ele é possível fazer várias adaptações. Então, tem igrejas que o berçário vai até 2 anos. Tem igrejas que o berçário só é para 1 ano. E o que tem no material do Pense Laranja para atender essas demandas? Tem um material para bebezinhos recém-nascidos, onde vai ter ali uma dica de cantar uma música enquanto embala o bebê, enquanto troca a fralda, falar umas palavras que são relacionadas à verdade básica daquele mês, que nesse caso aqui do nosso slide é Deus me fez. Então, aquelas 3 verdades básicas vão ser inculcadas intercambiavelmente durante todo o ano, e aí desde os bebezinhos eles vão ouvir aquilo. Ainda que o bebê não verbalize, ele aprende e ele está aprendendo e ele está absorvendo todo aquele conteúdo. A gente tem um outro material que a gente chama de maternal. Esse daí, ele vem ali, você vai ver que vem com qual é a história bíblica que vai ser a abordagem bíblica daquele mês, e vem atividades que são brincadeiras, e através dessas brincadeiras a gente vai estar repetindo e enfatizando a verdade básica daquele mês e o ensino e a ideia principal daquele mês. Tem mais uma coisa muito legal. Algumas pessoas e algumas igrejas, elas ainda têm mais uma divisão, que é 2 anos, porque 2 anos ele fica numa idade intermediária, nem é um bebezinho e ainda nem está pronto para aquilo que está acontecendo ainda com 3 a 5 anos. Então, o nosso material também oferece um material para 2 anos, que vem com uma história mensal, né, um grande grupo mensal e um pequeno grupo mensal, que você pode repeti-lo, porque as crianças aprendem por repetição, ou você também, se você tem
uma igreja grande, com muitas crianças de 2 anos, e você quiser fazer diferente, você também tem acesso a adaptar as histórias de 3 a 5 anos, tirando o teatro introdutório e de encerramento, fazendo assim com que ele fique mais curto, e você pode usar com essas crianças. Então, o material ele é totalmente adaptável e ele vem ferramentas para bebês, maternal e 2 anos. Nossa, que legal, Raquel. E o bacana que eu vejo no material do First Look é que ele é todo digital. Ou seja, assim que o assinante faz a assinatura, o pagamento é processado, ele já tem acesso ao material imediato. E o nosso material ainda ele é um mês de antecedência, a pessoa recebe o material, consegue preparar a sua equipe e preparar tudo aquilo que ele precisa para um domingo incrível. Igual vocês falaram, roteiro completo da história, material para o pequeno grupo, arquivo com as imagens, páginas de atividades, dica aos pais, que coisa bacana. Além tem dos mais uma coisa, Rosvita. E mais? Tem mais uma coisa, tem ainda material para trabalhar com os voluntários, que é reconhecimento dos voluntários, que é algo importante para quem está na liderança aí, de trabalhar, reconhecendo os voluntários, incentivando. Então, todo mês vem alguma coisa, alguma dica de como você pode reconhecer, né, como o trabalho dessas pessoas que estão ali cooperando com o Ministério Infantil. É um material incrível mesmo. Eu sempre digo que os voluntários são os nossos VIP, né? As pessoas mais importantes do Ministério. E realmente a gente precisa cuidar bem deles. Eu queria fazer um adendo, se você me permite, Rosvita. A hora que o Alfredo falou sobre os 7 segmentos, ele falou que para 2 anos não tem esses 7 segmentos. Eu só queria pontuar aqui. Existe a rotina para 2 anos, que nem sempre é controlável, porque quem trabalha com 2 anos sabe que em alguns momentos os segmentos vão ser enxugar lágrimas e balançar no colo, mas que a ideia é que a gente tenha essa organização em segmentos, sim. Então, vai ter louvor, vai ter história e vai ter as atividades de pequeno grupo. Entretanto, é um lugar que todos nós temos que estar preparados para a flexibilidade de acordo com as lágrimas e com os bebês que nós temos, né? Com certeza. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui bacana para fazer para vocês. Eu acho que essa pergunta é especialmente para Alfredo. Você que é pastor de uma igreja, Alfredo. A pergunta é: os currículos do Pense Laranja são denominacionais? Só servem em uma determinada denominação? Joia, boa pergunta. Não. O Pense Laranja é uma organização, né, para-eclesiástica, uma organização que ele vai alcançar aí várias denominações, né? Hoje, se eu não me engano, nós estamos aí em mais de 80 denominações, contando com o currículo em inglês e espanhol e o nosso currículo do Pense Laranja em português. Então, você vai encontrar a nossa declaração de fé no site, tá? Mas você vai ter tranquilidade, porque todas as histórias bíblicas são baseadas exatamente no nosso livro de única regra de fé e prática, que é a Bíblia, tá? Então você não vai ter problema com nenhuma divergência doutrinária dentro do material. Então hoje o nosso currículo tem sido usado em várias denominações cristãs e você pode estar tendo acesso à nossa declaração de fé no nosso site do Pense Laranja. Raquel, tem uma outra pergunta interessante aqui, que está perguntando sobre a estrutura e o espaço que é necessário para a implantação, especialmente do First Look. E é uma igreja pequena, que não tem muitos recursos. É possível usar o First Look numa igreja também pequena, com poucos recursos? Essa é uma das melhores notícias, né? Que como esse material é totalmente adaptável, nós temos igrejas que são parceiras nossas que têm ali 5 crianças, igrejas em implantação ainda. E temos igrejas grandes já que têm muitas crianças, 300 crianças, com o mesmo material. Porque o material ele é adaptável e ele não exige uma estrutura física específica. A estrutura física ela é de acordo com as suas crianças. Se você já tem 5 crianças, você tem um local para sentar com elas, é um corredor, é uma sala, você vai usar aquele local. Você tem mais salas, vai usar mais salas. Então, não há uma exigência de que para que eu use o currículo do First Look
Facebook, eu preciso ter tantas salas, ou uma sala do tamanho X ou Y. O que é importante é a gente entender os segmentos e a importância deles e trabalhar dentro daquilo que a gente tem. Então, se você tem uma sala menor, por exemplo, eu posso usar um exemplo pessoal. Hoje, a minha igreja tem muitas crianças, mas a nossa estrutura não comporta. Então, eu tenho 3, 4 e 5 na mesma sala. E eu faço os pequenos grupos em rodinhas. Então, 3 senta num tapete, 4 no outro, 5 no outro. Na hora da história, a gente junta todo mundo no que a gente chama de tapete azul, que é o local da história, porque nós não temos salas para separar as crianças. Então, nós usamos tudo numa sala só, 3, 4 e 5. Então, é tudo uma questão de quê? Organizar a rotina, ajudar as crianças a entenderem o que vai estar acontecendo, ter os voluntários alinhados, porque aí eles conseguem também saber o que vai acontecer, e assim você usa a estrutura que você tem. Legal. Alfredo, tem uma outra pergunta interessante aqui. Se o Pense Laranja oferece suporte para implantar e dar início num currículo numa igreja? Sim. Quando você faz a assinatura, né, se você está participando e não é assinante ainda, o Pense Laranja ele dá todo o suporte aí da implantação. Nós temos já treinamentos gravados, né, online, todo esse suporte ele é de forma online. E nós temos desenvolvido também coisas novas, inclusive esse webinar aqui é uma coisa nova aí para os assinantes, mas nós damos sim todo o suporte, você tem acesso aí ao nosso WhatsApp para tirar dúvidas, né, quando precisar. Tem as lives, como eu falei, mensais aí dos currículos, né, que vai falar sobre os temas do mês seguinte. Tem um grupo, né, isso tudo para os assinantes, tá, pessoal? Grupos no Facebook que conecta os assinantes do material. Então, você tem ali contato com outros assinantes do Brasil inteiro que estão usando o material, que ajudam em algumas adaptações também, que pode dar ideias, dicas. Então, sim, você não está sozinho quando você assina. Você vai ter todo o apoio aí, o suporte dos especialistas do Pense Laranja e de outros assinantes também ao redor do Brasil. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Alfredo. A gente já está quase chegando ao fim aí do nosso webinar, mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, tá bom? Tenho uma pergunta para você, Raquel, e outra para o Alfredo. Eu queria saber de você, Raquel, o que é que você gostaria de dizer para encorajar alguém que ministra para crianças de 0 a 5 anos, que é um desafio lindo, especial, mas é um desafio. O que você poderia dizer para encorajar essas pessoas? Olha, eu sou apaixonada por essa idade, eu particularmente estou envolvida todos os domingos, e eu sei que há muitos desafios, eu sei o que você passa. E eu queria dizer assim, que nós somos chamados para semear, e o Espírito Santo para dar o crescimento. E nós não temos noção de idade. Então, Deus pode chamar e o Espírito Santo pode fazer florescer e uma criança de 3, 4 anos se converter a Jesus e entender que Jesus é o salvador da vida delas. Por que nós vamos deixar essa fase passar? Eu e você somos chamados para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Isso inclui os pequeninos ali da pré-escola. Não vamos deixar essa fase passar. Vamos ajudá-los a encontrar com Jesus o quanto antes. E é isso que nós estamos fazendo, trabalhando para que eles encontrem que eles tenham essa relação de olhar para Deus e entender que Deus os ama. Que Deus os ama tanto que enviou Jesus para ser o melhor amigo. Então, gente, não deixe passar. Lembre-se sempre, você está semeando. Você não sabe quando o Senhor vai fazer florescer. Pode ser a qualquer momento. E pode ser aos 3, aos 4, aos 5. Então, vamos lá, vamos semear e deixar o Espírito Santo fazer o resto. Amém. Legal, Raquel. E Alfredo, eu tenho uma pergunta para você, e aí é sobre a liderança e os pastores. Porque às vezes eles estão muito distantes aí das crianças de 0 a 5 anos. Mas eu queria saber o que você gostaria de dizer para um pastor de uma igreja, para um líder de uma igreja, sobre a importância do ministério com as crianças nessa faixa etária. Joia. Então, nós devemos começar cedo, né? Quanto antes. Tá? Porque a palavra de Deus lá em Deuteronômio 6 fala que os pais eles devem inculcar, ensinar com persistência. E isso é desde cedo, desde do ventre ali, a partir do momento que nasce. Então, temos que investir mesmo no ministério infantil das nossas igrejas. O ministério infantil ele deve ser uma prioridade, ele deve entrar ali na lista de prioridades do orçamento da igreja,
porque as crianças, elas precisam realmente. Hoje, ao redor do mundo aí, né, o que as crianças têm recebido de estímulos, de até ataques mesmo, nos desenhos, nos jogos, a gente não pode deixar com que isso tome espaço na mente das nossas crianças. Nós devemos, desde cedo, inculcar a palavra de Deus, né, ensiná-las as verdades bíblicas, para que quando elas sofrerem, né, esses ataques das mídias, dos desenhos, dos jogos aí, elas estejam com a palavra de Deus enraizada e elas consigam discernir aí o certo do errado desde cedo. Então é importante começar a investir cedo, no first look, de 0 a 5 anos. É muito importante mesmo investir nas nossas crianças desde cedo. Obrigada, Alfredo, por esse desafio. Acho que é um desafio que fica aí para a gente. Raquel, também, obrigado pelo encorajamento da gente investir nessa faixa etária. Quero agradecer a participação de vocês nesse nosso webinar. E foi um prazer. Quero dizer para o pessoal que está nos assistindo, se você quer saber mais sobre o First Look, a gente tem uma novidade que a gente quer compartilhar agora com vocês. Em nosso site, o pessoal vai poder encontrar um curso gratuito sobre o First Look. E não é só para você, você pode compartilhar com qualquer pessoa da sua equipe. E a vantagem de fazer esse curso, chama Conheça o First Look, é que você pode fazê-lo no seu ritmo, no seu tempo, e você vai poder revisar tudo isso que Raquel e Alfredo falaram aqui para a gente, mas com mais calma, com mais tranquilidade. E eu quero convidar você também a participar com a gente dos nossos próximos webinars sobre os currículos do Pense Laranja, o 252 Kids para crianças de 6 a 11 anos e o XP3, que é o nosso currículo para adolescentes. Então, dá uma olhadinha aí dessa plataforma que a gente está mostrando aqui na tela. Você vai entrar na página escrito treinamentos e vai encontrar essa plataforma de e-learning. É só clicar em cima dos cursos que a gente vai oferecer aí. Nós estamos com 3 cursos disponíveis nesse momento, mas essa lista vai aumentar passo a passo. Então, até agora, nós já temos Conheça o Pense Laranja, Conheça o First Look e Conheça o 252. Eu quero encerrar, então, agora nosso tempo juntos, lembrando que você tem uma oportunidade, como foi dito aqui pelo Alfredo, pela Raquel, incrível, de impactar o reino através das crianças, especialmente as crianças de 0 a 5 anos. Então, todos os domingos, nós temos o privilégio de ajudar as crianças a construir um relacionamento com Jesus, que é um relacionamento para uma vida toda. Nós podemos ajudá-las a descobrir que Deus as ama e nós podemos mostrar para elas que a melhor coisa da vida delas é conhecer Jesus. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você poderia fazer com o seu tempo ao domingo, mas poucas delas são tão importantes quanto ensinar aos pequeninos sobre o amor de Deus. Então, Deus te abençoe e continue com a gente fazendo o nosso curso na nossa página penselaranja.com. Conheça o First Look.